Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Nós vamos aqui para a nossa segunda aula de revisão da nossa A5, do itinerário Carreiras Universitárias. Na aula de hoje a gente vai trabalhar aqui um pouco da teoria e também dos exercícios, fixando naqueles pontos que eu tenho que obrigatoriamente estudar para a prova. Eu não posso deixar de estudar esses assuntos para poder fazer uma boa prova. Então a primeira ideia que a gente vai trabalhar aqui é aquela questão das formas e funções das cidades. Então nós vimos aqui durante nossas aulas que as cidades ao longo do tempo, as aglomerações socioespaciais vão adquirindo várias formas e várias funções. E sendo uma delas de maior destaque na atualidade é a questão das megacidades. Esse conceito de megacidade é um conceito relativamente recente e ele foi trabalhado pela ONU. Então a ONU utilizou aqui um critério quantitativo para definir o que vem a ser uma megacidade. Isso é importante a gente gravar esse ponto. Então, quando eu falo de uma megacidade, é quando eu tenho uma aglomeração urbana, que ela tem uma população superior a 10 milhões de habitantes. Então, aqui que está o nosso critério definido pela ONU. Tá? E nós vimos também que as megacidades, elas vão se concentrar na atualidade, na sua grande maioria, em países em vias de desenvolvimento. Por quê? Nós vimos essa razão. A razão de ser é que esses países tiveram um processo de urbanização e industrialização muito acelerado, muito rápido, sem muito planejamento. Só um detalhe final aqui em relação a essa ideia de megacidades, que está aqui nessa última linha aqui. Ó. Embora a maioria ela seja contida por países emergentes, países subdesenvolvidos, né? A gente tem aqui a maior representação no mundo, a gente tem aqui Tóquio. Tóquio vai ser a maior aglomeração urbana que eu tenho no mundo, a maior concentração de pessoas numa determinada área geográfica. Então, lembrando, importantíssimo para a gente trabalhar esse conceito de megacidade atrelado ao aspecto quantitativo. Aqui uma outra questão que eu já coloquei de imediato qual é a resposta, para a gente poder fixar aqui essa ideia, que essa ideia também é relevante para a gente. Trabalhar a questão de uma outra forma que funciona a cidade, das cidades globais. Então nós vimos aqui durante nossas aulas que existem três categorias de cidades globais. A cidade alfa, beta e gama. E essas categorias elas vão ser definidas a partir da qualidade, da quantidade de serviços que a cidade oferece. Então, quanto mais raro for o serviço, quanto maior for a especialização daquele serviço, maior será o posicionamento da cidade na minha hierarquia global. Então, nós vimos lá que existe uma série de características que vão definir a cidade global. Uma delas, que é bastante importante para a gente, é a que está aqui na letra C, na letra D, desculpa. A cidade global vão ser o quê? Centros de decisão e centros estratégicos da economia mundial. Então, a partir dessas cidades é que a economia mundial ela vai ditar as ordens. Os demais espaços vão seguir as ordens dessas cidades principais. Nós vimos exemplos nas nossas aulas. Nós vimos aqui no Brasil, nós temos como uma cidade global de categoria beta, no segundo nível, São Paulo, que é a maior economia da América Latina. Nós vimos também que nós temos aqui Buenos Aires, também uma cidade global numa categoria inferior à de São Paulo, até uma categoria de qualidade gama. E nós temos no mundo, nós vimos aqui também Londres, Paris, Nova York, que estão na categoria a mais superior possível, que é a categoria alfa. Então é importante a gente guardar essa ideia das cidades globais como cidades de decisão, de controle da economia mundial, dos fluxos financeiros internacionais. Essas cidades detêm essa capacidade de comandar a economia mundial. Então é importante que trabalhar a ideia das cidades globais. Ainda sobre as cidades globais, é importante que vocês guardem essa, essa ideia e que isso é bastante cobrado nas provas, essa categorização das cidades globais. Eu saber identificar a qual grupo a cidade global pertence. Tá? Isso é importante que vocês estudem, que isso vai ser cobrado nas nossas provas, mas também isso aparece de maneira muito recorrente no vestibular e nos certames que a gente tem pelo nosso país. Uma outra ideia também importante para a gente, relevante aqui para o nosso estudo, e que vai ser também objeto de prova e é cobrado
de maneira regular nos concursos, é aquela ideia da caracterização das revoluções tecnológicas ou revoluções industriais. Então nós vimos lá, estudamos lá a primeira, a segunda, a terceira revolução e também falamos da quarta revolução industrial, mas a ênfase que a gente vai trabalhar aqui agora é da terceira revolução. Por quê? Lembrar que a terceira revolução ela tem a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter uma expansão do capitalismo em direção aos países periféricos. E essa revolução tecnológica, essa revolução industrial, ela vai promover uma série de mudanças nas relações de trabalho. Ela vai introduzir muita tecnologia na produção industrial e também na questão do trabalho no campo. Eu vou promover aqui, a gente tem aquela ideia da Revolução Verde, quando o campo passa a assimilar uma série de avanços tecnológicos, agregando maior produtividade nas áreas até então. Uma ideia importante que parece para a gente, que nós vimos aqui também em relação à organização do trabalho industrial, é saber em qual revolução industrial eu vou ter aqui essa forma de organização com maior predominância. Então, na terceira revolução industrial, nós vimos aqui a questão do toyotismo. O toyotismo vai ser aquela ordenação do trabalho industrial que melhor vai se adaptar a essa realidade da terceira revolução industrial. Por quê? O toyotismo vai defender aquela ideia de just in time. A gente não pode esquecer disso. Então, aquela organização do trabalho, onde eu vou reduzir estoques, vou promover um ganho de capital pela redução dos meus custos. E uma das estratégias, se não for a principal estratégia, é a adoção do just in time, onde eu vou demandar as peças, vou demandar os bens na medida da minha necessidade. Então, eu não tenho grandes estoques, eu tenho estoques limitados, estoques compatíveis com minha produção. Isso ajudou a reduzir os custos e também a favorecer maior produtividade. Então, lembrar, uma das características da terceira revolução é a adoção do toyotismo. O toyotismo está ligado ao just-in-time, a redução dos estoques. Além disso, na terceira revolução industrial, eu vou demandar uma mão de obra extremamente qualificada. Tá? A partir da terceira revolução industrial, o setor secundário, o setor industrial, ele dispensa a mão de obra que não tem qualificação e passa a absorver a mão de obra que é altamente qualificada. Então, reduz o número de ofertas, o número de postos de trabalho, mas esses postos que vão ser aqui ofertados vão demandar o quê? Um alto grau de conhecimento. Então, o profissional que vai trabalhar na indústria hoje em dia, ele precisa estar o quê? Qualificado. A qualificação profissional ela tem que ser bastante compatível com a demanda da indústria. Então, não tem mais espaço para o trabalhador sem qualificação a partir da terceira revolução industrial. Aqui a gente tem aquela ideia de desemprego estrutural. À medida que eu vou introduzindo tecnologias que vão substituir o trabalho manual, o trabalho do homem, pelas máquinas. Eu tenho a robotização das tarefas realizadas na indústria. Então, é uma das características da terceira revolução industrial. A introdução de tecnologia, eliminando aquelas tarefas mais simples que a máquina executa com muito mais precisão e de maneira muito mais, a gente pode colocar assim, organizada. Tá? Isso é importante de guardar essa ideia. A terceira revolução industrial está associada ao quê? A introdução de tecnologias e eliminação de postos de trabalho que não demandam qualificação. Tá? Um outro conceito aqui importante, um outro que a gente viu também nas nossas aulas, aqui dentro da minha hierarquia urbana, é a ideia de rede urbana. Então tem que lembrar, quando nós falamos aqui de rede urbana, estou falando de quê? Um conjunto, um sistema articulado, integrado de cidades que elas vão se comunicar em função da evolução dos fluxos materiais e fluxos imateriais. Vamos dar um exemplo aqui do Brasil. Então, o Brasil tem uma série de cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus. Essas cidades, elas vão se comunicar. Elas vão estabelecer trocas comerciais. As pessoas vão circular por essas cidades por intermédio desses fluxos. Quando nós falamos aqui dos fluxos materiais, estou me referindo ao quê? Deslocamento de mercadorias, deslocamento dos indivíduos. O indivíduo sai de um ponto do território e vai para outro ponto.
Ele vai por uma via física, uma estrada, por exemplo. Quando eu falo de um fluxo imaterial, é aquele deslocamento, aquela circulação de capitais que não precisam se deslocar fisicamente. Eu posso fazer uma transação bancária eletrônica, onde eu movimento recursos financeiros de um ponto a outro do território de maneira quase que de maneira instantânea. Hoje em dia nós temos a figura do Pix, né? Aquele sistema de transferência bancária que é feito imediatamente, como eu falei, instantânea. Então, só foi possível a construção de uma rede urbana com essa característica, fluxos materiais e imateriais, em função da evolução tecnológica. Então, a revolução tecnológica, principalmente ligada à telefonia, à informática, né, a evolução dos meios de comunicação, de transporte, é que criaram as condições para a gente formar o que a gente tem hoje da rede urbana. Tá? Essa rede urbana, na verdade, é uma rede mundial, que ela vai articular, ela vai integrar todas as cidades do mundo. Aí que vem aquela ideia das cidades de maior importância e cidades de menor importância, tendo como ápice o conceito lá de cidade global. Tá? É importantíssimo que vocês assimilem essa ideia do conceito de rede urbana. Agora, uma outra temática que a gente vai trabalhar aqui está ligada aos problemas ambientais. Um deles trata aqui das ilhas de calor. Então, o que são as ilhas de calor? A gente tem que lembrar das áreas centrais das grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui em Brasília isso não é muito perceptível, mas existe também, tá? Só de maneira muito sutil, na verdade. Se nós estivéssemos no centro do Rio de Janeiro no verão, nós perceberíamos o quê? Uma área intensamente urbanizada, asfaltada, poucas áreas verdes, muito concreto, muito aço, né? As edificações exigem lá a utilização do aço para sustentar as construções. As áreas verdes vão sendo cada vez mais eliminadas, o solo vai sendo cada vez mais impermeabilizado, como está aparecendo aqui na imagem. E essas áreas onde há o predomínio do concreto, do aço, do cimento, com eliminação de áreas verdes, elas vão apresentar uma temperatura média superior das áreas periféricas. Então, no centro das grandes cidades do país, a temperatura tende a ser maior, em função dessas características. E isso acaba formando o que os pesquisadores, cientistas chamam de ilhas de calor. Então, são esses espaços onde eu tenho um aquecimento maior, onde a radiação é mais intensamente absorvida do que em áreas periféricas, porque nas áreas periféricas eu tenho um espaçamento maior entre as edificações, eu tenho mais áreas verdes, o solo é menos impermeabilizado, há uma facilitação na circulação, como eu falei, das massas do vento, na verdade, né? Do vento, e isso acaba amenizando a temperatura. Então, nos grandes centros urbanos é o predomínio do fenômeno das ilhas de calor. Aí que vem nessa questão justamente essa ideia. Nas cidades, ilhas de calor são mais frequentemente sentidas em regiões centrais. Tá? Essa é a ideia que tem que prevalecer em função desses fatores que eu abordei no slide anterior. Quanto maior a área urbanizada, quanto maior a área impermeabilizada, quanto menos áreas verdes eu disponibilizo nas áreas centrais, a tendência é aquecer mais essa área, tornando a temperatura média superior das áreas periféricas. À medida que eu me afasto do centro da cidade, a temperatura tende a ser um pouco mais amena do que nas áreas centrais. Outro ponto importante que nós também trabalhamos nas nossas aulas, principalmente na última aula, eu mostrei para vocês aqui um mapa da região sul do Brasil que mostrava o cinturão carbonífero do país. Destacar aqui a relevância do carvão mineral da região sul do país, que tendo como um dos estados mais importantes, né, o estado de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, que é o maior produtor. Mas qual é a ideia aqui de trabalhar o carvão mineral? Nós sabemos que o carvão mineral é uma fonte energética que tem várias finalidades. E o carvão do Brasil não é um carvão que tem das melhores qualidades. O que isso significa? O poder de queima dele não é dos melhores e ele é misturado com carvão importado para ganhar o maior poder de queima, aumentar o poder calorífero do carvão. Tá?
Isso é importante porque está presente aqui, ó. O carvão, dentro das suas diversas finalidades, ele vai ser utilizado como matéria-prima nas usinas termoelétricas. Então, nós vimos aqui na aula passada, eu enfatizei isso aqui para vocês, que nós temos aqui para gerar energia elétrica no país, nós temos as usinas hidrelétricas. É a nossa principal fonte geradora de energia elétrica. Mas nós temos também as usinas termoelétricas, que vão gerar energia termoelétrica. E as usinas termoelétricas precisam do combustível para poder funcionar, movimentar a engrenagem, movimentar todo aquele sistema de geração de energia. E qual é o combustível que vai ser utilizado? São diversos combustíveis. Podemos utilizar aqui a gasolina, o óleo diesel, o querosene, podemos usar também a biomassa, mas eu queria enfatizar para vocês que no Brasil há o predomínio da utilização do carvão mineral. Por quê? Isso tem a ver com o custo. O carvão mineral é mais barato como fonte energética das termoelétricas do que os outros combustíveis. E também porque o maquinário utilizado nas termoelétricas está adaptado à queima dos combustíveis tradicionais. Então, quando eu faço a introdução de um combustível alternativo, um combustível novo, eu tenho que mudar a minha estrutura de produção. Isso envolve um custo, que esse custo não é um custo bastante alto. Então, para poder fazer uma mudança estrutural, demanda tempo. Então, é importante aqui para a gente é o quê? Lembrar, fazer uma associação que nas usinas termoelétricas há o predomínio da utilização do combustível para gerar energia do carvão mineral. Tá? Eu posso utilizar outros combustíveis? Posso, mas enfatizar que é o predomínio do carvão mineral em função até do custo. Ainda dentro da ideia das fontes energéticas, a gente não pode esquecer aquele conceito que nós vimos nas aulas das fontes de energia primária e secundária. Então, lembrar que quando eu falo de uma fonte de energia primária, estou falando aqui de recursos que são extraídos da natureza e são utilizados para gerar energia. Eu não promovo nenhuma transformação naquele recurso para eu chamá-lo de primário. O principal exemplo que a gente tem aqui, petróleo, carvão mineral, são fontes energéticas primárias. A natureza já nos fornece esses recursos. O homem não faz nenhum beneficiamento para chegar ao petróleo, já está disponível no ambiente. Então a natureza já oferece esse recurso. E enfatizar aqui o petróleo. O petróleo é uma fonte primária. Do petróleo, eu vou ter as fontes secundárias. Uma fonte secundária do petróleo, bastante conhecida, bastante utilizada no nosso dia a dia, qual é? A gasolina, o querosene, o óleo diesel, nafta. Então, tem várias fontes. Tá? O carvão mineral, como eu já comentei, é uma fonte primária também. Tá? A gente não pode confundir fontes primárias com fontes secundárias. A fonte secundária precisa haver o quê? Algum beneficiamento, alguma transformação daquele recurso inicial. Tá bom? É importante que vocês não confundam essas duas categorias, destacando aqui o petróleo como essa fonte primária. Um outro ponto importante para a gente frisar aqui, quando eu falo das cidades globais, que nós vimos aqui um exercício, só enfatizando para vocês, lembrar daquelas categorias de cidades globais, elas são que as grandes metrópoles do mundo que vão concentrar poderio financeiro e econômico. Concentra também as grandes corporações financeiras e econômicas do país. Só a gente lembrar que em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade global, nós temos em São Paulo a sede dos bancos, os maiores bancos do Brasil, estão em São Paulo, na Avenida Paulista. Bolsa de valores mais importante do mundo está aqui em Nova York, Paris, Tóquio. Então são os grandes centros econômicos e financeiros do mundo. Então lembrar, aqui é só para citar alguns exemplos dessas cidades globais, não podemos confundir, tá? E aqui, essas três cidades são naquela categoria principal, categoria alfa. Nesse outro ponto que a gente vai trabalhar na nossa aula, ainda naquela lógica dos problemas ambientais urbanos, nós temos aqui a questão da chuva ácida, que tem a ver com a questão principal da queima de combustível fóssil.
Então, à medida que o homem utiliza combustível fóssil para gerar energia, a gente pode dar o exemplo aqui do petróleo, do carvão, do gás, esse material ele vai promover a emissão lá de poluentes que vão entrar em contato com as camadas atmosféricas e vão produzir ácidos, que esses ácidos vão chegar até a superfície por meio das precipitações. E nós vimos que a chuva ácida, como o próprio nome diz, ela vai, na verdade, vai aumentar a acidez da água, e ela vai provocar uma destruição, uma corrosão de diversos materiais. Então vai corroer elementos metálicos, vai corroer concreto, edificações, vai danificar o patrimônio artístico, as estátuas, podem ser objetos que vão sofrer a corrosão. Então você acaba destruindo um pouco desse patrimônio artístico, cultural e histórico. Então a chuva ácida tem a ver diretamente com a emissão de poluentes. Quanto maior a emissão de poluentes, quanto maior a queima de combustíveis fósseis, maior a incidência da chuva ácida. Nós vimos que em áreas, quanto mais industrializadas são aquelas áreas, quanto mais eu concentro a industrialização, principalmente indústria petroquímica, eu tenho uma incidência da chuva ácida. Tá? Isso, hoje em dia, foi bastante amenizado em função das próprias reivindicações ambientais e nós temos uma série de equipamentos que reduzem a emissão desses poluentes e acabam por consequência, reduzir a chuva ácida. Mas ainda é uma realidade, principalmente em países em vias de desenvolvimento. Tá? E eu havia comentado com vocês aqui numa aula passada, nossas aulas regulares, dando o exemplo de Cubatão, lá em São Paulo. Cubatão entrou para a história do Brasil e do mundo como sendo a cidade mais poluída do mundo. É uma região lá na Baixada Santista que concentra indústria petroquímica. Então, lá nos anos 80, ela tinha essa característica. Uma cidade extremamente poluída, né? Um ambiente insalubre, incompatível com os padrões sanitários adotados até então. E ela sofreu uma série de mudanças, de alterações na maneira como as indústrias trabalhavam a produção dos seus bens, e hoje em dia Cubatão já mostra uma realidade completamente diferente. Isso aqui acontece em todos os lugares do mundo, sejam países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos. Tá? Não é uma, um fenômeno que acontece de maneira restrita aos países subdesenvolvidos. Nós temos exemplos aqui em regiões que são de países desenvolvidos também. Só vocês terem essa noção que interessa saber para nossas avaliações, que é cobrado também em outras provas. Chuva ácida tem a ver com a poluição atmosférica, combustível fóssil, em contato com as camadas atmosféricas, produzem os ácidos que vão chegar à superfície meio das precipitações e corroer o patrimônio, no caso que está dando exemplo, o patrimônio artístico. Mas também impacta o solo, também impacta os corpos hídricos. Esse material contaminante, se ele entra em contato lá com o solo, ele contamina o solo e pode até contaminar o lençol freático. Ele também vai degradar a cobertura vegetal, destrói a cobertura vegetal e, mais uma vez, destrói também as edificações e os elementos metálicos, as infraestruturas. Então, pessoal, esse aqui é o nosso último slide, só para a gente reforçar aqueles pontos que a gente tem que estudar obrigatoriamente para nossas provas. Trabalhar a questão dos conceitos lá das formas de função das cidades, megacidade, cidade global, trabalhar a rede urbana, trabalhar também a questão das características das revoluções industriais, enfatizando a terceira revolução industrial, das suas características, os problemas ambientais urbanos, não pode esquecer de estudar, como nós vimos aqui, ilhas de calor, trabalhar a chuva ácida, trabalhar também as fontes energéticas primárias, secundárias, diferenciá-las para não haver dúvida em relação a isso. Seguindo as orientações que nós colocamos aqui nas nossas aulas presenciais e também aqui na nossa aula de revisão, nós vamos conseguir fazer uma prova muito boa. Então, eu desejo a todos aí uma boa prova e até a próxima aula.